Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar sequência aqui no livro Jardim dos Orixás. Nós paramos na página 60, tá? Então aqui ele traz um relato. É um menino de 21 anos, solteiro e católico. Aí ele coloca a história clínica. Apresenta a depressão continuada, com dificuldade de convívio social, inclusive com os familiares. Mostra-se ausente e distante, embora não seja agressivo. Violento com os outros. Sente muito ódio dos parentes e desejo de matá-los. Seguidamente, está com vontade de dormir e durante o sono vivencia estímulos oníricos. Ultimamente, seus sonhos têm sido assustadores. Vê-se pregando pelas mãos e pés, num tipo de estrado de madeira, e algo se aproxima de sua boca e suga sofregantemente, como se fosse um beijo de um filme de terror, deixando-o muito fraco e desanimado. Tem visões em estado de vigília durante o dia, o que o está perturbando a ponto de confundir a realidade com as imagens que enxerga e escuta. Sente-se culpado pelas coisas ruins que faz, pela vida e pelo fato de existir. Pensamento fixo, monoideia de se suicidar. Já teve 3 tentativas de suicídio recentes: afogamento no mar, coquetel de álcool com diazepam e cortando os pulsos. Está fazendo tratamento desobsessivo em um centro espírita tradicional, tendo chegado ao nosso grupo para, ao mesmo tempo, ter atendimento apométrico, por indicação dessa outra casa. Então, aqui ele coloca, ou relata, como que aquele consulente chegou, o que aquele consulente tinha, e aí ele traz como que vai ser resolvido isso pela apometria. Diagnóstico. O consulente tem fortes laços de imantação de vidas passadas com a comunidade do umbral inferior, perdida no tempo, que lida com magia negra há milênios. Então aqui ele já está falando do diagnóstico que a casa dele está dando para esse consulente. Na época áurea das civilizações maia e inca, por mais de uma oportunidade foi sacerdote, realizando cultos com sacrifícios humanos de crianças para perpetuar sua longevidade física, e dos que o seguiam tomavam o sangue e comiam as vísceras cruas em oferecimento a uma certa divindade, em que troca-lhes oferecia vida longa na carne. Pelo uso contínuo de magia negra, em proveito próprio, intensificou-se em si a altivez, o despotismo e o egoísmo. Ao mesmo tempo em que fez muitos inimigos nessas encarnações, intensificou ligações odiosas com os desencarnados, que o serviam enquanto estavam imersos no corpo físico, pois continuou sendo déspota no período entre vidas, em que pelo seu elevado poder mental escravizou muitos servidores do além-túmulo. Hoje, estando encarnado no meio de inimigos de outrora, sente-se isolado e sem ânimo, pois não detém o poder de antigamente. Enlaçam-se em seu redor, no plano físico e oculto, vingadores ferrenhos que almejam o seu desencarne nesse momento
em que seu passado de mago negro está adormecido e temporariamente esquecido nos profundos porões do inconsciente. Então, aqui ele está trazendo um relato do diagnóstico, o que eles conseguiram abrir a frequência energética dele e ver. Então, dá para a gente comparar o que pra gente, qual que é a reclamação que o consulente chega, o que ele está sentindo, mas aqui nesse caso, né, claro, mas é um exemplo. Então, o consulente aqui está falando que não se dá bem com ninguém, né? Ele está colocando aqui. E aí, eles abrem a energia do consulente e conseguem ver o que está acontecendo, né? Qual que é na visão espiritual, o que está acontecendo. Então, a gente tem dois parâmetros. Tem a visão da matéria e tem a visão espiritual. Aí ele vai continuando. O atendimento que foi dado, técnicas e o procedimento que foi feito. Após o desdobramento induzido do consulente, constatou-se um bolsão de espíritos sofredores na sua residência e no dormitório. Então, aqui já está falando daquela jornada que o grupo que está atendendo aquele consulente faz. Então, o grupo vai, né, abre a frequência do consulente e vai até a casa do consulente para poder, é um tratamento completo, desde o agregado espiritual até o espaço físico, de onde aquele consulente habita. Então, é aberta a frequência energética, é encaminhado, por isso que cada um dentro da corrente mediúnica tem uma função. Um vai cuidar do espaço físico, o outro vai cuidar, e aí precisa sempre de um dano aparato para esse que está indo até a residência. Cada um faz uma coisa, né? Aí aqui tá falando especificamente do dormitório, aí tá falando, ó, entidades com facas ferindo, soterrando em mina escura, centenas de crianças sacrificadas, dementadas, chorando em sua volta, vários pais e mães querendo matá-lo por vingar-se dos filhos assassinados, outros sacrificados com muitas dores e ferimentos. Então, pessoal, aqui tá falando, abriu a frequência energética do consulente. Depois que abriu, a apometria nesse ponto, ela abre muito o leque de possibilidades e de ressonância. O que está acontecendo? Então, não vai lá e trata um obsessor só. Realmente, arranca, transmuta e ressignifica aquele problema que está acontecendo com o consulente. Porque você tira várias possibilidades de ressonância. Então, você vai tirar a intenção, a quem ele estava a trabalho, você vai se ressignificar isso, então, permitindo que ele tenha um novo caminho, uma outra visão de alma, um outro caminho para a luz, por conta do que ele fazia. Então, é um da corrente mediúnica tratando disso, da elevação da alma daquele consulente e expansão daquela alma para a luz. Outros que vão lidar com essas entidades, que aí é a prestar a caridade, né? Que é você trazer a lucidez para essas entidades que estão ali obsediando, né? Esse consulente, as suas coisas que ele fez durante vidas passadas, tudo, e acolhimento dessas almas que estão ali, porque se não tem o entendimento e a compreensão divina do que eles estão fazendo, embora tenha feito com eles, não tem aprimoramento da alma de nenhum dos lados. Então, são vários tratamentos que ali no tratamento apométrico acontece, não é uma coisa só. Por isso que é um pouco complexo, por isso que não é uma simples doutrinação. Todos foram, aí ele vai caminhando. Todos foram socorridos através do campo de força triangular e pontos cantados de Ogum. Então, pessoal, aqui, ó,
O Ramatiz, nesse ponto, ele é muito perfeito, porque ele traz essa visão, a gente consegue visualizar. Eu acho que é uma das obras mais completas sobre apometria, que junta a Umbanda com kardecismo, com tudo, com práticas orientais, onde ele traz muito qual que é a função. Então, aqui você precisa saber de geometria sagrada, você precisa aplicar essa força do triângulo em cima daquele bolsão, né? Precisa, igual ele falou aqui dos pontos cantados, ele traz a energia de Ogum, porque é o Ogum que faz a transição planetária, né? Nós estamos na era de Ogum também, né? Que fala que é a era do chamado, por isso que muita gente acorda 3 horas da manhã. Nós estamos nessa era, nós estamos vivendo a era de chamado, né? Muitos são chamados, todos são chamados e poucos são escolhidos, mas do chamado todos são, né? E quem sabe um dia chegaremos aí com caminhar e merecimento à era de Oxóssi, que também é a era do conhecimento. Aí ele vai, ó. Ao mesmo tempo, invocando o elemento fogo e as salamandras para o centro do triângulo, e entramos na faixa vibratória de Obaluayê. Então, oitavo orixá da Umbanda, ainda desconhecido da maioria dos umbandistas, atuando nas vibrações de cura. Então, pessoal, aqui ele está falando da influência da energia cósmica, da influência da expressão do divino, representada pelos orixás, no trabalho de apometria, no trabalho de resgate. Então, você precisa da energia de Ogum para poder fazer a transição. Como que você ancora ali naquele trabalho apométrico a energia de Ogum? Pelo ponto cantado, ele está falando aqui no exemplo. No outro, aí depois invocou os elementos, por isso que eu falei muito sobre elemento. Vou fazer um vídeo só sobre elemento, explicando um pouco mais sobre o elemento fogo, ar, vento, ar, né? Água. Eu vou trazer essa explicação porque vocês viram que o fogo aqui ele transmuta, né? Então precisa. Aí ele coloca aqui a energia vibratória de Obaluayê. Pensa, essas pessoas todas que estavam ali naquele bolsão, precisando dessa vibração de cura, né? Então precisa ancorar essa energia, precisa trazer essa energia, né? Então, e assim, eu vou lendo uma linha e vou parando, porque é muito complexo mesmo o trabalho de apometria. Nesse momento, os guias do astral, que dão apoio ao grupo, realizam a libertação do corpo etérico do consulente, que se encontrava sequestrado por uma antiga e portentosa organização de magia negra da época dos maias e incas, que na falta dos sacrifícios de crianças humanas para se nutrirem de fluidos animalizados, propiciados pelo sangue quente derramado, tiveram que se especializar no sequestro de duplo etéricos, de recém-mortos e de vivos sobre os quais tem controle, pela união vibratória em rituais iniciáticos de magia negra no passado remoto. E aqui o pessoal tá falando, né, que ao mesmo tempo que tem um médico que é de cura, por exemplo, e irradiando a energia de Obaluayê, um outro médico que é da transmutação, que traz traz essa ressignificação pela energia de Ogum, trazendo fogo para transmutar aquela energia, trazer compreensão para aquelas almas, expansão para aquelas almas. Tem aquele outro médico que vai vibrar o amor, que vai trazer o acolhimento para aquelas almas que estão ali naquela linha do tempo ali com aquele consulente. E aí a gente tem os guardiões. Tem os guardiões, né? Que vai lidar com quem está aprisionando esse ciclo, né? Então, olha aí a função dos guardiões tão importante aqui nesse trabalho de apometria. Então, é uma junção, né? Vai de acordo com a necessidade do consulente.
Terminada a libertação do corpo etérico, os guias, ainda na vibração de Obaluaê, interferiram na rede neural do consulente, alterando a malha sináptica. A malha sináptica, pessoal, é os comandos que a gente recebe, né? E as frequências que a gente emana com o nosso cérebro. Ao mesmo tempo, fazendo uma reprogramação nas suas ideações e fluxos de pensamentos através do corpo mental. O que não temos palavras em nosso vocabulário terreno para descrever a contento. Então, pessoal, aqui ele está falando de física quântica, então é bem meio complicado assim. Mas ele traz essa de uma forma mais simples, explicando como se fosse uma transformação do que seria, do que está acontecendo ali, né? Tá curando com a energia de Obaluaê, tá trazendo um novo, né? E trazendo essa transformação. Aqui no caso, eu já vi muitas pessoas usarem a energia de Oxumaré, porque o Oxumaré, ele traz a transformação, ele traz o novo, né? Ele se descasca, ele não vira outra pessoa, outro novo. Então, quando você quer tirar o consulente dessa sintonia, você também pode irradiar essa expressão divina que é representada pelo orixá divindade Oxumaré. É como se alinhassem todos os corpos sutis e via em que os pensamentos fluem desde a mônada espiritual, fosse uma estrada com vários pedágios kármicos, até o destino que chega no plano denso e material, sendo liberadas as passagens, os obstáculos e ruídos até a percepção vibratória do cérebro físico. Quase ao término do atendimento, com os cânticos de Oxóssi, efetuou-se a despolarização de estímulos de memória, desligando o consulente da comunidade do umbral inferior, em que estava sintonizado por traumas de vidas passadas. Por fim, protetores da linha de Oxalá, do Oriente, criaram um intenso campo de força, com forma de cilindro esmeráldico em volta da áurea, fixando os corpos sutis do consulente para que não se desdobrem com tanta facilidade. Então, pessoal, veja que diferença. Uma coisa seria se a gente doutrinasse um único espírito desse consulente. Então, manifestou aqui um pai só desses filhos que ele assassinou. A gente vai lá, doutrina, mas não resolve o problema. Não resolve. Precisa de um tratamento bem mais complexo que é esse, onde a gente vai desprender de vários tipos de técnica, vários tipos de energia, vai juntar a doutrinação que vem do kardecismo, vai juntar a corrente oriental, vai juntar a corrente dos orixás, vai juntar os guias, para todos fazerem o que tem para fazer. Isso é o universalismo. Então, aqui ele fala, né, no final, usando a energia de Oxóssi, usando, né, aí essa energia da cura para finalizar, para desligar e desvencilhar esses cordões energéticos dessa vibração que ele estava, trazendo, né, a irradiação de Oxalá, né, trazendo a linha do Oriente, né, junto, para trazer esses entendimentos, né, dos comandos estelares também, é bem legal. Então, você vê a junção de várias coisas para resolver o problema. Então, tirou a frequência que estava. Não só fez aquele tratamento, aquela doutrinação, tirou lá em cima a causa. Então, foi lá, abriu a frequência, tirou a prisão que ele estava com o auxílio dos Exus, tirou a influência, né, do Mago Negro, colocou aquele espírito na luz, transmutou as consequências que estavam acontecendo, né, mesmo fora da linha do tempo, né,
É muito interessante isso. Aí, qual que foi a orientação? Assistência médica psiquiátrica foi recomendada como imprescindível, eis que o paciente apresenta descompasso neuroquímico, o que é uma evidente somatização de ressonância com o passado e do desalinho no fluxo de ideações e pensamentos provindos dos corpos mais sutis e da mente monádica, espiritual e extrafísica. Então, pessoal, o tratamento, né, recomendado na matéria para o consulente foi feito. Por isso que a gente fala que os tratamentos de apometria, eles são muito profundos, né? A pessoa não pode também ficar passando por tratamento de apometria um atrás do outro. Isso não, pelo menos assim, em todos os lugares que eu vejo, não é recomendado. Não é assim que funciona. É uma energia muito pesada você tirar e curar uma frequência energética, uma linha, uma ramificação daquela linha do tempo, daquela personalidade que você teve em outra vida. É uma coisa muito, muito complexa. Então, não é, hoje eu vou fazer, amanhã também eu vou fazer, não é. E não faz de qualquer jeito também. O grupo fica muito cansado também, energeticamente. Então, para fazer um trabalho complexo desse, o grupo, ele agenda alguns tratamentos só durante o tempo que vai fazer. Vai fazer 3 consulentes, porque demora tempo e técnica para fazer, né? Então, precisa ter muita atenção. E por isso que é feita uma anamnese bem criteriosa antes de fazer o atendimento, né? Tem que fazer a triagem, não tem jeito. E aí, aqui, ó, ele fala, né? Dos corpos sutis, da mente monádica, espiritual e extrafísica. Então, lembra que eu falei que a apometria, ela cura a causa. Ela vai lá na onde está, no plano reencarnatório mesmo. Para atingir essa frequência, precisa de todas as forças do divino, precisa da junção de tudo isso mesmo. Senão não faz, né? Não tem como um só fazer. O guardião faz sozinho, porque o guardião aqui, ele está ocupado fazendo o quê? Desmanchando a linha, o aprisionamento que ele estava na frequência de mago negro e tal. Precisa da energia dos pretos velhos irradiados pelo Obaluaê, para tratar, né, dessa determinada questão. Precisa da energia de Ogum através dos elementos, das salamandras. Então, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Deve continuar com o atendimento desobsessivo no centro espírita que frequenta, assistindo palestras e tomando passes magnéticos, orientado a iniciar a frequência em um grupo de educação mediúnica. Aqui eu achei interessante porque tem alguns centros espíritas que tem essa educação mediúnica mesmo para pessoas que não são médios da corrente. Eu acho muito legal, né, isso. Você ensinar para a pessoa, né, porque médio todos somos, né, então por que não ensinar as pessoas a cuidarem dessa mediunidade, né? Mesmo se não é médium de corrente, né? Cuidar é uma coisa, trabalhar é outra, né? E aí aqui, ó, mesmo tratando, né? Não sei se vocês vão se recordar, no início do relato, fala que esse consulente, ele não era da casa que ele foi tratado. Ele não era, ele veio foi recomendado o tratamento apométrico para essa casa aqui, né? E ele frequentava outra. E aí falou, ó, tratamos, agora você volta lá, continua indo nos encontros, né? Nas sessões que você estava indo, recebendo os passes, continua alimentando essa frequência energética que você tá, né? Então, é bem legal isso. Aí vai falar, ó, conclusão e histórico espiritual. Por um mecanismo de retorno, o sacerdote mago negro, sacrificador de ontem, no hoje é objeto de vampirização daqueles que o serviam.
A organização que ainda se mantém vibratoriamente no astral inferior volta-se contra seus asseclados, servidores e comparsas com a finalidade de perpetuar sua existência. Comprova-se a sabedoria das leis de causa e efeito, e a justiça do encadeamento kármico que une consciências em blocos evolutivos. O mandatário poderoso de ontem vê-se como instrumento do mal que ele mesmo ajudou a criar e fortalecer. Então, aqui, né, tá falando, ele foi tratado daquela linha do tempo. Aquela linha do tempo que estava se manifestando, daquela era maia, inca, ele estava aquela linha do tempo. Mas pode ter outras, né? Ele não foi só ali que ele foi. Para ele ser um mago negro, ele teve que passar por títulos, né? Assim como a gente tem títulos para a luz, a gente tem méritos, que na luz é chamado de méritos, nas forças negativas é chamada de título. Então, ele naquela encarnação ele teve essa influência. Pode ser que em outras ele teve mais, né? Então aí continua, por mais que tratou e aí ele não vai ter a ressonância de lembrar daquilo, ele vai ser vampirizado por outras, né? Linha do tempo. Os ritos e iniciações que mexem com as energias da natureza e planetárias no campo de magia usada para o mal marcam nos corpos sutis intensas lesões, como se fossem nódoas vibratórias que reverberam intensamente. Então, é como se ficasse marcada, né? Fica marcado o corpo sutil aquele título negativo, né, que ele contribuiu. Às vezes se requer várias encarnações em que o pesado invólucro carnal nada mais será que mero curativo que auxiliará na cicatrização da ferida purulenta, desmarcada na contextura dos corpos sutis, e que por várias oportunidades terá que ser trocado para o expurgo pútrido dos planos mais densos, através dos pesados e transitórios veículos etéricos e físicos. Então demora um tempo para sair essa marca, né? É o que eu falei, na força negativa é título, né? E na luz, né, é os méritos, né? Então demora um tempo para você construir o mérito. Não é do dia para a noite, né? O consulente, afora a ressonância com vidas passadas, apresenta sensibilidade mediúnica. A autoobsessão, transtorno anímico que por sua vez antecede a formação do núcleo obsessivo e complexo, com o vampirismo fluídico, tende a desaparecer por completo. Se o consulente persistir na sua educação consciencial e imprescindível reforma íntima, cessando o atual quadro tormentoso, o que se realizou no atendimento do grupo de Umbanda e Apometria foi para propiciar uma trégua para que o assistido consiga se fortalecer em seu abalo discernimento e possa decidir seus caminhos diante das opções que ora se lhe apresentarão. Aqui, pessoal, lembra que eu te falei que não é só você doutrinar o espírito que está acompanhando. Na apometria, você amplia e traz aquela alma para a luz. E aí você coloca ela de novo no livre-arbítrio. Você traz o esclarecimento, então precisa ficar ali irradiando a energia de Oxalá, a energia de Jesus, né? Para trazer isso sempre é feito, fazendo um comparativo com a fraternidade branca, é sempre feito por esses médios que têm essa energia do raio branco.
Então, por enquanto que um médium tá lá, o médium que tiver a energia de transmutação vai trabalhar com os elementais, vai trabalhar com a energia de Ogum, porque é da transição, do novo, da mudança. Então, você vê o papel significativo de cada médium. O médium que trabalhar com o raio da Mestra Rovena vai estar ali dando amor para aquelas pessoas que precisam quebrar a raiva, porque só o amor quebra a raiva. Então, precisa daquela pessoa desprendendo de muito amor ali para aquelas almas que estão vingando o que aconteceu com ela. E precisa daqueles que trabalham com o raio vermelho para trazer a energia de Xangô, a energia dos guardiões, a energia que vai cortar aquilo. Como também pode vir aqueles que têm o raio verde para fazer, trazendo a linha do Oriente, trazendo um cigano de repente, para trazer a quebra de chips, a quebra de implantes, né? Então, veja a pluralidade de possibilidades que tem aqui, né? Para que aquela alma volte para o livre-arbítrio, né? Com tantos de nós, hoje médiuns, LTJ tem um compromisso com a mediunidade de cura através do exercício de sua sensibilidade psíquica, com mera justa de se recompor as leis cósmicas e retomar a trilha da evolução inexorável a todos os universos. Então, aqui está falando do livre-arbítrio, né? Ele falou LTJ deve ser a abreviação do nome do consulente, dele voltar para a lei universal, que é a liberdade, né? A liberdade de poder escolher, né? Aí, aqui tem a observação do médium, né? Quando estávamos recepcionando o pensamento de Ramatiz durante a elaboração do segundo capítulo, fomos surpreendidos pelas informações praticamente inéditas, ao menos para nosso escasso conhecimento, e pela ausência de registro na leitura ocultista, espiritualista, esotérica e espírita, que já tinha nos chegado em mãos sobre os sequestros de corpos etéricos e os ritos de magia negra envolvidos. Na apometria, já havíamos tido alguns relatos superficiais de colegas de outros grupos, mas ainda não tínhamos presenciado nenhuma experiência mediúnica nesse sentido durante os trabalhos. Como somos médio consciente, temos clara rememoração dos pensamentos que nos fluem através do cérebro físico, provindos da mente deste mentor, durante o ato de escrever, conquanto nos imponhamos enorme esforço para aquietar e esvaziar os nossos agitados psiquismo e conseguirmos sincronizar com esse espírito, amenizando ao máximo a nossa interferência. Somos seguidamente orientados por ele para rotineiramente colocarmos sob o crivo da razão e do bom senso tudo o que vem do lado de cá, sob a chancela do nome Matra Ramatiz. Pelo ineditismo do tema, ficamos um pouco inseguros sobre a eficácia e limpidez da nossa recepção mediúnica. Alguns dias após a escrita desses conteúdos novos, destacou-se-nos perante os olhos, através da visão astral, um tipo de clarevidência, como se aumentasse o tamanho e se tomasse de cores vivas e luminosas. Um livro na prateleira de uma livraria aqui de Porto Alegre, O Plano Astral, do conhecido clarevidente e teosofista.
Aí ele abrevia o nome aqui, eu também não sei falar, pode depois vocês dão uma olhada aí. Editora Pensamento. Então, o livro é O Plano Astral, aí tem uma abreviação CW, eu não sei falar o sobrenome dele aqui. A editora Pensamento. Para nossa surpresa e convencimento, encontramos referências sobre a magia negra utilizada para manipular os corpos etéricos, desligados dos invólucros carnais. Transcrevemos uma parte do contexto da questão. Depois da morte do corpo físico, o duplo etérico é abandonado e exposto a uma lenta desintegração. Este invólucro etérico não vagueia daqui para ali. Conversa-se a uma distância de alguns metros do corpo físico em via de decomposição, como é facilmente perceptível por qualquer pessoa, mesmo levemente sensitiva. É ele a origem das histórias correntes sobre aspectos e fantasmas que aparecem no cemitério. Aqui tá falando, né, dessas histórias de cemitério, né, dos corpos etéricos que ficam ali se decompondo, né? Muita gente vê fumaça dos túmulos, vê muitas manifestações, né? É disso que ele tá falando aqui. E aí ele também começa falando que eles acharam esse livro pertinente ao que eles estavam passando diante dos tratamentos dos consulentes, de você cuidar do consulente que teve o seu corpo sequestrado. Então, eles precisavam se aprofundar nesse estudo. Né? A apometria, ela vai exigir isso, né, do grupo mediúnico, que eles intensifiquem o estudo diante daquilo que está se apresentando para saber lidar com aquelas técnicas, né, que estão ali. Ou então, se não tiver esse estudo, não mexa, então, nessa linha temporal inteira. Então, vai de acordo com o conhecimento do grupo. Se o grupo consegue ir até... Não, nós vamos conseguir até a 4ª dimensão. Nós vamos conseguir ir até ali, nós não vamos conseguir ir mais do que isso. Então, não mexa, né? Vai até de acordo com a consciência do grupo. Qualquer criatura psiquicamente desenvolvida, ao atravessar um dos nossos cemitérios, pode observar as centenas essas formas azuladas, com a aparência de vapores flutuando sobre as campas daqueles que recém deixaram. Aqui, né, tá falando dessas fumaças, eu sempre ouço falar dessas fumaças, né? E não se pode dizer que o espetáculo seja muito agradável, visto elas se acharem como os seus duplicados físicos enterrados nos vários graus de decomposição. Como o invólucro ou casca astral, esta espécie de invólucro é absolutamente desprovida de inteligência e de consciência e apenas pode ser trazida a uma espécie de simulacro de vida, sempre hedionda, por um desses repugnantes ritos de uma das piores formas de magia negra, de que é melhor não falarmos. Então, aqui ele está falando dessa técnica, né, desse invólucro, e pela força negativa, né, e que ele prefere não entrar muito em detalhes, porque como a gente já iniciou o estudo hoje, né, é bem pesado os relatos, só que se ele não coloca muito minuciosamente o que é o diagnóstico, então coloca como que o consulente chega, o que o consulente fala,
O que a tela mental do grupo conseguiu visualizar? Como foi o tratamento e durante o tratamento qual foi a técnica utilizada, a manifestação, como que foi realizada o tratamento, né? E o que aquele grupo aprendeu com aquilo e o que aquele grupo pode se aprimorar com aquilo. Então, o grupo aqui, ele viu a necessidade de intensificar o estudo no sequestro, né, dos corpos sutis. Aí ele coloca aqui, ó, o sequestro do corpo etérico de um encarnado não quer dizer seu distanciamento do corpo físico em estado de vigília, o que não seria da natureza, pois se assim fosse, haveria a inconsciência total e um estado de torpor letárgico de sono profundo. Em geral, nessas situações, o duplo etérico fica desacoplado de 30 a 40 por forte magnetismo de baixa vibração, induzido pelo mago negro e interposto no campo vibratório numa espécie de encapsulamento, numa área espacial de no máximo de 3 a 4 metros em torno do corpo físico do encarnado. Então, aqui ele tá falando, né, pessoal? Por isso que a gente sempre fala para os médiuns que trabalham em corrente manter a vibração elevada, né? Porque tá suscetível às coisas do dia a dia, mas sempre você, no dia, ter uma forma de você voltar ao seu equilíbrio, né? Tem gente que precisa de isolamento, tem gente que se conecta com a música, com a natureza, mas busque o seu ponto de equilíbrio, para que você consiga voltar para a sua frequência energética elevada, né? Para não acontecer esse sequestro, né? Apesar que é também por merecimento, né? Mas tem ali essa vigilância, essa autovigilância. Isso é tão verdadeiro que verificamos através da clarevidência que quando alguns dirigentes dão o comando dos pulsos magnéticos, conduzidos ao corpo etérico para os hospitais do astral, ocorre algo simétrico. Um rebaixamento vibratório da equipe dos médicos que vem até a área do plano físico que envolve o encarnado, como que encapsulando-o em uma espécie de ala de socorristas avançada, na mesma distância que citamos anteriormente, sendo no máximo de 5 a 6 metros. Obviamente, iniciações no campo de magia negra fortalecem os laços de imantação entre o iniciado de outrora e o mago negro do além de hoje, facilitando o intuito nefasto das sombras pela similaridade das vibrações. Então, por isso que é necessário a gente fazer a bolha de proteção quando vai fazer o trabalho. Então, o grupo faz a bolha de proteção porque ele vai ter que se adensar, muitas vezes, para poder conseguir fazer o socorro. Então, aqueles que estiverem destinados, aquele do grupo, aqueles médios do grupo que forem lidar com o resgate do aprisionamento daquela consciência ali pelo aquele mago negro, ele vai ter que estar com a bolha de proteção, com a geometria sagrada, né, bem instalada, para poder adensar a energia e entrar ali naquele local, naquela vibração, né, para poder falar de igual para igual ali energeticamente para conseguir fazer o resgate, entendeu? E para isso é preciso da bolha. Em relação ao sequestro do corpo etérico durante o sono físico, é como se experimentássemos uma vida de morto ao dormir. E esse duplo descesse conduzido pelos técnicos especializados dos magos negros até algumas maragens densas do umbral inferior e similitudes do magnetismo telúrico da crosta planetária,
o suficiente para ser sugado. Acordamos cansados, sem energia, dores no corpo, em geral sem ânimo. Quando acordamos na manhã, o corpo etérico está acoplado ao complexo dos demais corpos sutis. Quando aos recém-desencarnados, de fato, sabem que a imoralidade e o apego às coisas materiais e sensórias da carne estabelecerá um maior prazo para se desintegrar naturalmente, podendo levar até em torno de 40 dias, mais ou menos. O que os magos negros fazem literalmente, sequestrar esses cascões astrais, restos fluídicos dos cemitérios em grosseiros formatos humanos e manipulá-los através de rituais adequados para lhes darem sobrevidas, produzindo os nefastos artificiais muito específico, que serão utilizados nos enfeitiçamentos contratados pelos obsessores de aluguel e de todas as providências, como nos esclarece Ramatiz no primeiro capítulo deste livreto. A palavra sequestrado quer dizer apreendido, preso, necessariamente não quer dizer longe, distante do local da presença, apreensão. Observem que um sequestrado em casa pode ser mantido preso no banheiro, mas continua na casa. Então ele está falando aqui, muitas vezes, não é que o corpo que foi sequestrado não está mais no condomínio mediúnico do consulente, né? Daquela pessoa que está acometida pelo Mago Negro. Ele está ali, mas ele foi sequestrado, né? Ele não faz parte mais daquele... Ele tem uma posse, né? Daquele corpo. Pessoal, como ele entra em outro capítulo na página 64, eu vou parar por aqui, para que a gente fique só com aqueles ensinamentos que são muito profundos, e eu vou trazer para vocês, nesses 10, 15 minutos, um pouco de explicação sobre elementais. Vou começar a trazer, tá? Então, vamos lá. Os elementais são conhecidos como seres da natureza. São os seres que surgiram dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Cada um dos elementos básicos tem seus próprios guardiões, que agem em conjunto para proteger toda a natureza, como o crescimento das plantas, o desenvolvimento do fogo, a circulação do ar e o movimento das águas. Explicam os antigos anciões que a essência dos elementais está associada às mudanças climáticas de correntes marítimas e precipitação da chuva, ao fogo e outros fenômenos da natureza. São seres que possuem uma consciência instintiva, com personalidades, desejos e características que diferenciam entre si. Porém, por seres, espíritos guardiões dos elementos, são chamados de elementais. Podem assumir a forma que quiserem, mas geralmente se apresentam para os humanos com uma forma que são mais conhecidos para facilitar a interação. Eles não têm corpo físico, tão pouco denso como os nossos, nem tão sutil como os dos anjos. Podemos dizer que eles se posicionam entre ambos com corpo energético, mente e espírito. Então, ele está falando aqui do primeiro reino, né? Ele está falando do reino dos elementos, né?
que são, eles têm consciência, eles têm essa expressão. É comum alguns elementais se apresentarem como pirilampos ou raios, ou ainda como aspectos que remetem aos efeitos da aurora boreal ou arco-íris. Eles têm consciência, instinto e propósito. Seguem sua própria agenda evolutiva e hierarquia de luz, maneira como se agrupam e se organizam. Os elementais são os dinamizados das energias das formas e integram-se aos elementos da natureza. O nome elemental significa espírito divino, El, Senhor, mental, vibração. Mental, vibração superior. Então, pessoal, lembra que a gente falou nesse capítulo sobre os orixás, as expressões divinas, né? Que é uma expressão divina. E nessa expressão divina ainda continua a cocriação. O universo ele continua em expansão. E aí ele cocria outros seres também, né? Ele cocria outros seres que vão continuar essa expansão. Porque o universo ele se expande a todo momento, né? E os elementais, eles são resultados dessa expansão. Por isso eles são sagrados também. Porque eles são resultados dessa expressão. Tanto que, né, tem um nome aqui. Eu vou ler sobre os elementais da Terra, tá? Os elementais da Terra são vitais para a produção dos alimentos, equilibrando as atividades espirituais e cósmicas para que nós, seres humanos, possamos afirmar nossos corpos perfeitos em sintonia com a natureza. Os domicílios dos elementais da terra são as matas fechadas, rochas e também as margens das lagoas. Como os seus corpos são feitos de substância etérica fina, eles conseguem atravessar os corpos sólidos, como nossos, através do ar. Estes seres existem nos gêneros masculino e feminino e possuem algumas características pequenas ou muito grandes. Trocam de forma se desejarem. Sua pele pode ser enrugada ou pode ser marcada como uma forma de rocha e pedra. Geralmente possuem suas moradias dentro de terras próximas à superfície. Dentro dessas estruturas, temos como exemplo os gnomos, duendes, fadas e abissais. Aqui, pessoal, lembra que a gente falou que continua tendo expressão do divino em tudo que a gente vê. E aqui vai entrar um pouco nessa corrente esotérica, e aí dá para entender e compreender da onde que começa, da onde que fundamenta o esoterismo nesse segmento que reverencia fadas, reverencia gnomos, reverencia a bruxaria, né? Você consegue entender essa conexão das bruxas com os elementos da natureza e consegue entender o porquê que cada desses elementos, falando aqui do elemento terra, tem esses nomes. Da onde que saiu isso? Da onde que surgiu essa denominação? Aí aqui, ó, vamos falar dos gnomos. Qual que é o significado desse arquétipo, né? Considerados os guardiões dos minerais, com capacidade de perceber e sintonizar o fluxo de crescimento das rochas, propiciando a sua manifestação e evolução, chegando a transformá-las em cristais. A teoria baseia-se no princípio das essências elementares. Aqui está falando dos gnomos, né? A palavra gnomo deriva
de gnomes, que significa saber. Isso se deve ao conhecimento oculto que eles têm da terra, como se onde encontraram metais e pedras. Existem relatos sobre os gnômios nas antigas civilizações inca e grega. Então você vê outras vertentes que também aceitam esse tipo de arquétipo e fazem uso dele. A função principal dos gnômos é equilibrar as energias das plantas e dos minerais. Não são de carne e osso, como os humanos, mas podem se materializar quando desejarem. A representação mais comum dos gnomos é o chapéu pontudo e vermelho ou verde na cabeça, onde reside seus poderes ocultos, e as botas demonstrando sua facilidade de locomoção pela terra. Então tá aí, né? Quando tiver com as plantas tudo morrendo, para qual arquétipo que você vai pedir a sabedoria para lidar com aquele reino, né? Aí tem uma oração aqui. Dos gnomos. Eu vos saúdo, gnomos, que consistis a representação do elemento terra, vós que consistes a base e fortaleza da terra. Ajudai-me a transformar, a construir todas as estruturas materiais, assim como uma raiz fortifica a árvore frondosa. Gnomos, possuidores dos segredos ocultos, fazei-me perfeito e nobre, digno de vosso auxílio. Mestre da terra, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Então, eu lembro uma época em que estava lá na nossa casa, estava fazendo jardim, e a gente via muita manifestação desses elementais, porque estava mexendo no reino deles. Por isso que tudo é sagrado. Tudo que você vai fazer, essa fundamentação, essa explicação do elemento, gente, ela é muito grande. Por quê? Tudo que você vai fazer, você tem que pedir reverência para quem tá ali, para quem cuida, para quem tava ali. Você chegou agora, você não pode desrespeitar esse reino. É só uma planta. Não é só uma planta, tem um guardião que cuida dela, tem uma consciência ali que se manifesta, né? Então, e aí a gente viu naquela época muita manifestação deles, porque estava sendo construído, estruturado o jardim, né? Então foi bem legal. Aí eu vou... tá acabando. Vou falar dos duendes agora. Seguem o mesmo processo, só que no reino vegetal, onde denominam e atuam propiciando um ciclo de desenvolvimento adequado. Estão ligados à Terra energeticamente e influenciam no curso natural de uma planta por eles regida. São representados por seres verdes, dos quais o símbolo é o travesso, relacionado à boa sorte. São descritos como tendo entre 15 a 30 centímetros de altura, tendo como característica notável a cabeça em formato cônico, muitas vezes independente de possuírem o chapéu. Gostam de se espreitar pelos cantos, observando os habitantes da casa e pregando-lhes peça, como sumiço de objetos, abertura de portas, produção de ruídos, dentre outras perturbações. Tanto os gnomos como os duendes transitam nas florestas e lugares desertos e cuidam da fecundidade da terra e das pedras e metais preciosos. Então, você vê os guardiões desses elementos, né? E aí você vai fazendo aquela viagem histórica, dentro desses elementos, né? Muito presente dentro do esoterismo, da bruxaria, né? Como é muito conhecido. Então, você entende o porquê que toda bruxa tinha um gnomo, tinha um duende,
Então, se ela lidava com ervas, se ela lidava com esse reino, ela pedia, na verdade, autorização para que eles, né, permitissem ela de estar ali utilizando aquele elemento, para que eles cultivassem aquele elemento para o uso dela, né? Eles são os guardiões daquele elemento. Então, eu acho que essa visão muda um pouco sobre a bruxaria, né? Vamos para as fadas agora. As fadas, podemos dizer que as fadas são seres de transição entre os elementos da terra e do ar. Então, aqui já nós estamos no elemento terra, mas tá trazendo um pouco do ar, porque as fadas voam, né? Note que, embora tenham como função cuidar das flores e frutos, então essa é a função dela, ligados à terra, elas se apresentam com asas. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes, de instituições religiosas, templos e casas espíritas. Elas emitem determinadas substâncias capazes de manter por tempo indeterminado as formas mentais de ordem superior. Então, né, pessoal, a gente, os desenhos, eles elucidam muito o que realmente né, canalização recebida, né, para esses produtores de cinema. Então, a gente faz uma associação a Sininho, né? A Sininho, quando ela colocava o pozinho de pilim-pim-pim, né? Ela estava ali doando uma forma de manifestação divina, né? Que é a levitação, né? A leveza, né? Essa é a expressão que ela estava levando, né? E de ordem superior, né? Então, é bem legal. Aí vamos para os avissais, outros elementais. São elementais da terra associados às rochas, cavernas subterrâneas e que algumas vezes vêm à superfície. Eles atuam transformando elementos materiais em energia e ainda criam roupas para espíritos materializados. Trazem ainda uma cota de energia primária essencial para a reconstituição da aparência perispiritual de entidades materializadas, inclusive quando perdem a forma humana ou sentem com os membros e órgãos dilacerados. Olha só, né, pessoal? A força de um elemental para reconstrução. Às vezes a gente não sabe como que será que é reconstruído um tecido. Desde aqui de uma roupa até um tecido humano. Entende de onde sai a força? Então, o estudo dos elementais não é para te ensinar a fazer algo, um feitiço, uma magia. É para você entender de onde sai a força daquela magia. Para você entender da onde que surge aquilo. Quem que é o guardião que está ali. E isso, cada um vai codificar a sua forma, cada um vai trazer aquele arquétipo da sua forma. Né? Então, é muito interessante porque você entende o que é essa reprodução de tecidos, como que ela se dá dentro do arquétipo aqui dos elementais, né? Que utilizam esses guardiões para isso, né? Essa cocriação, né? E aí, então eu vou encerrar por aqui hoje e até a próxima aula. Até mais.